Olá meninos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa semana 6, a última semana do nosso... Olha como o tempo passa rápido, já estamos finalizando outro PET. Esse PET agora, deixa eu pôr para cima, diminuir. Esse PET agora, ele é o PET 2 do segundo bimestre. Nós finalizamos essa semana com essas atividades que eu vou explicar agora. Aí semana que vem nós começamos as atividades complementares, tá? São 4 semanas de atividades complementares, ok? Então vamos lá. Essa semana, diminuiu mais um pouquinho. Aí. Essa semana nós vamos falar de... Olha, esse aqui é o formulário que vai chegar para você. Nós vamos falar de frações. Frações? O que será isso, hein? Olha só. Ele coloca uma introdução. Vamos ler essa introdução. Em diversas situações, precisamos representar um pedaço, uma parte de um todo. Eu vou pegar uma parte de todo, pode ser esse chocolate que está aí, um bolo, pode ser qualquer coisa. Você vai pegar uma parte toda e nós vamos dividir. Até aí tudo bem, normal. Agora, o que significa cada pedacinho desse que você dividiu? É o que nós chamamos de fração de um todo. É pegar o número 1 e fracionar ele, é dividir ele em partes, tá? Para isso, usamos os números no formato fracionários. Observe a situação a seguir. Supomos que Ronise tem uma barra de chocolate dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Assim sendo, a barrinha toda é um inteiro. Eu tenho um chocolate, uma barra de chocolate, é uma parte inteira. E cada uma das 5 partes que foi dividida é que será representado pelo número fracionado, que a gente chama de 1/5. Esse 1 barrinha 5 embaixo é 1/5. Legal, até aí tudo bem. Agora suponha que esses 5 pedaços, Ronise comeu só 3. A fração que representa a quantidade de chocolate que ele comeu é 3/5. Por que 3/5? Porque agora nós vamos entender o que é esses números de cima e o número de baixo. O número 5, que toda hora está aparecendo 1/5, 3/5 está aparecendo embaixo, que é o número que vai abaixo do traço, nós vamos chamar de denominador. E o que significa denominador? Significa quantas partes que foi dividido inteiro. Então, se o nosso chocolate foi dividido em 5 partes, então quer dizer que em 5 partes nós chamamos de parte dividida do inteiro, que nós vamos chamar agora de denominador, o número de baixo. Beleza. Agora, o número 3 que está lá em cima aqui, ou o número 1 que está aqui, que é o número que fica acima do traço da fração, nós vamos chamar de numerador. Esse numerador vai indicar quantas partes eu tenho do inteiro. Por exemplo, ele colocou Ronise e comeu 3 partes. Então, quantas partes ele comeu? 3 partes que ele comeu das 5 partes que ele tem. Então, por isso que é 3/5. E lá em cima, 1/5 é uma parte das 5. Então, 1/5. Se eu tiver uma pizza, essa pizza eu dividi em 8 pedaços, igual vem toda pizza que a gente compra aí. 8 pedaços. Qual que é a fração dessa pizza? Bom, depende de quantas partes você vai comer. Eu comi 2 pedaços. Então, qual a fração que vai ser? 2 sobre 8. 8 partes que foi dividida a pizza e eu comi duas partes. Então, 2/8. E como é que eu falo isso? 2/8. E esse 3/5 aqui, eu falo 3/5. E esse 1/5 aqui, 1/5. Vamos ver aqui. Como lemos uma fração? Adivinhei que ia vir isso. Como lemos uma fração? A fração com o denominador menor que 10, nós lemos o numerador seguindo da palavra terço, quartos, quintos, sextos, sétimo, oitavos ou nonos, tá? Depende do valor do denominador. Essa fração que nós falamos 3/5, a gente fala 3/5. Aquela que eu falei da pizza, 2 pedaços de 8, nós falamos 2/8. Se eu tivesse colocado 1 sobre 2, 1/2. 4 sobre 3, 4 terços.
ok? Fração do denominador 10, 100 ou 1000. Quando o denominador é dessa forma, nós temos o numerador seguido de palavra décimos, centésimos, milésimos. Ó, se eu colocar 1 sobre 10, 1 décimo. Se eu falar 3 sobre 100, 3 centésimos, tá? Se eu falar 37 sobre 1000, 37 milésimos, tá ok? Nas demais situações, lemos o numerador e em seguida o denominador com acréscimo da palavra avos. Avos significa divisão em partes iguais. Olha esse exemplo. 3, 11. 3, 11 avos. Tá ok? Então, partiu acima de 10, 12, 13, 14, 15 até o infinito, nós usamos a palavra avos. Ok. Frações equivalentes. O que significa essas frações equivalentes? Note que as frações 1/4 aqui, olha o desenho, vamos entender esse desenho. Quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4. Então, qual que é a fração? Da fração pintada. A fração pintada é uma parte das 4 que foi dividida. Então, 1 sobre 4. E nós dizemos 1/4. Ok. Olha essa fração aqui, ó. Vamos ver quantas partes foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes divididas. E quantas partes está colorida? 2 partes. Então, eu vou falar 2 sobre 8, ou 2 oitavos. Esses 2 oitavos, nossa, parecendo igual lá de cima. O que significa, hein? Igual é o de baixo. Ó, a mesma parte inteira, só que agora foi dividida em 16 partes. Olha que legal. Foi dividida em 16 e a parte colorida, que é a mesma lá de cima, foi dividida agora, foi colorida 4 partes. Então, vamos ler 4 sobre 16, a gente fala 4, 16 avos, tá? 1/4, 2 oitavos e 4, 16 avos tem a mesma parte colorida, olha que legal. Mas a parte inteira também tá igual. Só que a fração não é a mesma. A fração lá em cima tem como denominador 4, aqui a fração tem como denominador 8, aqui tem a fração como denominador 16. Isso é porque elas são frações equivalentes, são frações iguais, tá? Como é que eu vou saber se uma fração é igual a outra? Ah, isso aí nós vamos ensinar mais pra frente. Aqui, ó, nós vamos ensinar através da simplificação de frações. Quando é possível dividir uns termos de fração por um número diferente, obtemos uma fração equivalente cujos termos são números menores do que a outra fração. Esse procedimento chamado de simplificação de fração. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho a fração 12 18avos. Olha essa aqui. 12 18avos, onde está o meu mouse. Eu peguei esse 12 18avos e lembrei, 12 e 18, ele é divisível por 2, tanto 12 quanto 18. Então, o que eu posso fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir tanto 12 quanto 18 pelo 2. Mas se eu quiser dividir em cima por 3 e embaixo por 9, eu posso? Não, não pode. Você tem que usar o mesmo número em cima, o mesmo número embaixo. Tudo que você fizer numa fração em cima e embaixo não vai alterar a fração. Ela vai continuar a mesma fração, só que uma fração equivalente à outra. Como assim? Olha essa aqui, 12 sobre 18. Se você dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Se tornou uma fração equivalente. 6 nonos é equivalente a 12 sobre 18 avos. Mas 6 e 9 é dividido por 3. Vamos dividir por 3? Pode. Ó, você vai dividir em cima e dividir em baixo pelo mesmo número. Nunca é diferente. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços. Então, quer dizer que 2 terços, a fração 6 nonos, a fração 12 18avos, são as 3 frações diferentes, porém elas são equivalentes, elas são iguais. Como é que eu sei disso? Faz um desenho, pega 3 desenhos iguais, só que um você divide
18 partes. O outro você divide em 9 partes. O outro você divide em 3 partes. E colore ali 2/3, 6 nonos, 12 oitavos. Você vai ver que é a mesma coisa, tá? O desenho vai ser a mesmo, o colorido vai ser o mesmo. Por quê? Porque elas são equivalentes. E essa fração 2/3 tem jeito de dividir de novo? Não, essa fração 2/3 agora nós vamos chamar de fração irredutível. Ela não divide mais. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu abri a página do Word e coloquei aqui uma fração. Eu coloquei para você aqui, ó, 24 sobre 18. Se eu chegar nessa fração, bom, é uma fração irredutível? Não. O que é fração irredutível? Fração que não tem jeito de dividir mais. Essa tem. Tem como eu simplificar. O que nós vamos fazer é uma simplificação. Eu vou dividir, ó, tanto em cima quanto embaixo, tá? Pelo mesmo número. Qual o número que eu consigo dividir ali? Ah, eu só tô vendo 2. Não, mas eu posso dividir ali por 3. Ou 18 e 24. Qual mais eu consigo? Você vai pôr aí. Ok, mas eu quero lá no 2. Vamos pôr no 2. Eu vou dividir a fração 18 sobre 24. Ok, eu vou vir aqui. Aqui eu vou te ensinar agora como é que você põe uma fração no Word. Você vai vir aqui e vai colocar o resultado dessa fração. Em cima, 24 dividido por 2 dá 12. Então, põe o resultado lá em cima, 12. Aqui embaixo, 18 dividido por 2 dá 9. Beleza, terminei uma simplificação. Essa fração 24 sobre 18 e a fração 12 sobre 9 são frações iguais, frações equivalentes. Beleza. Será que tem jeito de dividir de novo? Será que tem como eu simplificar de novo? Tem. Agora, por qual número? Será que tem jeito de dividir por 2? Ó, o 12 tem jeito de dividir por 2, mas e o 9? O 9 não tem como. Então, você não vai dividir por 2, você vai dividir por 3. Tem como dividir por 3? 12 dividido por 3 e... aqui. Pronto. 12 dividido por 3 vai dar 4. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, a fração é irredutível 4/3. Por que irredutível? Não tem como mais eu dividir 4 com 3. O 3 é primo, 4 não divide por 3, então para por ali. As frações 18 sobre 24, a fração 12 sobre 9 e a fração 4/3 são equivalentes. São todas iguais, certo? Ok. São todas iguais. São frações equivalentes. Tá. E como que eu cheguei na fração irredutível? Então, fração irredutível é a fração 4/3. 4/3. É assim que você vai ver no formulário as frações, tá? 4/3, é assim que você vê. Mas é a mesma coisa lá de cima, porque às vezes o programa não tem como fazer em forma de fração. Como é que eu cheguei nessa fração irredutível? Através da simplificação de fração. São as 3 coisas que nós falamos: frações equivalentes, fração irredutível e simplificação de fração. Beleza ou não? Qualquer coisa, nós estamos na aula online para ajudar. Continuando. Aprendendo a comparar e ordenar a fração. Frações com numeradores iguais, frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. O que nós vamos fazer? O que é isso ordenar? É classificar qual menor, qual maior. Isso aqui é só uma ajuda para você, tá ok? Então, quando a fração tem numerador igual, o que é numerador? O número de cima. Quando duas frações possuem o mesmo numerador, o maior é a que tem o menor denominador. Como assim? Ó, vamos apagar aqui
Esse é o meu quadro negro. Eu vou apagar aqui. Ok. Agora eu vou nessa fração aqui e nós vamos colocar aqui em cima o mesmo 24 do lado de cá. Só que agora não é igual. Essa fração 24 sobre 18. Essa fração 24 sobre 18 e 24 sobre 9, o 24 em cima e 24 do outro lado, qual que é a maior? A maior, olha aqui, vamos ler aqui, ó. Quando duas frações possuem o mesmo numerador, tá igual, todas as duas tá 24. O maior é a que tem o menor denominador. Essa aqui, ó, eu vou deixar... A 24, ela é maior. Então, 24 é maior. O sinal seria aquele sinalzinho assim, ó. Como é que eu faço aqui? Não vou pôr assim, não. Eu só tô colocando qual é a maior. O maior é a 24 sobre 9. Por quê? Porque o 9 é menor, mas o número de cima é igual. Beleza. Outro exemplo. Quando comparamos frações de denominadores iguais. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou pôr 14. E aqui eu vou colocar o mesmo 9. Ó, uma tá 14 e o outro tá 9. Será que essa aqui continua sendo maior? Vamos ver. Quando comparamos frações de denominadores iguais, tá denominadores iguais. 9 embaixo, o outro 9 embaixo. A maior fração é a que representa o maior numerador. Então, aqui continua sendo essa aqui, continua sendo 24 sobre 9. 14 sobre 9, 24 sobre 9. Eu vou pegar mais partes do 9 do que o 14. Essa aqui pegou 24 partes, a outra pegou só 14. E a fração é a mesma, 9. Beleza. O primeiro passo, agora, vamos aqui. As duas aqui. Terceiro. Agora, quando as duas frações têm denominador diferente, eu vou pegar esse 9 e vou colocar aqui 12. Vamos lá. O primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador. Depois de que todas possuem o mesmo denominador, basta comparar os numeradores. Como é que eu vou fazer as duas frações ficar com o mesmo denominador? Essa aqui, eu vou colocar assim, ó, para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar assim, 4 terços e 24 sobre 12. Como é que essas frações vai ter o mesmo denominador? Bom, se você pegar essa fração aqui, essa fração, essa fração 24 sobre 12, se você pegar ela e dividir, se você simplificar, fazer a simplificação por 2, vamos ver quanto que vai ficar? Ela vai se tornar ela vai ficar 24 dividido por 2, aqui em cima vai ficar 12. E lá embaixo, 12 dividido por 2, aí. 24 dividido por 12 vai ficar 6. Tá com o mesmo denominador? Aqui tá 6 e lá tá 3. Não, então eu vou dividir novamente. Agora eu vou dividir por 2 de novo. 12 e o 6 é divisível por 2. Então, beleza. Vamos dividir de novo. Eu vou pegar essa fração. 12 dividido por 2 dá 6. E 6 dividido por 2, vamos ver aqui embaixo, vai dar 3. Tá certo agora? 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Agora, essa fração 24 sobre 12 aqui, eu vou substituir, ó, eu vou colocar ela assim bem,
eu vou tirar esse 24 sobre 12 e vou colocar essa fração aqui lá em cima, no lugar dela. Então, ela foi substituída por 6 terços. Agora, olha aqui, 14 terços e 6 terços, tem como eu comparar? Tem. E qual fração que é maior? Agora, você vai lembrar, se o denominador é igual, quando os números embaixo são iguais, a maior fração é que representa o maior numerador. Então, o maior denominador. O maior denominador é essa aqui, ó. Então, essa é maior. 14 terços é maior do que 24 sobre 12. Por que que eu sei disso? Porque eu vim aqui, simplifiquei o 24 sobre 12 até chegar no denominador comum, que é o 3. Achei os 6 terços, agora eu sei que 14 é maior do que 6, então o 14 terços é maior do que 6 terços. Simplificação você vai fazer sempre, em todas as frações que você encontrar daqui para frente, tá? Então, beleza. Então, tá aqui alguns exemplos. Aqui ele colocou em ordem, né? 40 sobre 60 é menor do que 45 sobre 60, que é menor que 48 sobre 60. Mas as frações verdadeiras são 2 terços, 3 quartos e 4 quintos, tá? Você transformou... Ah, aqui ela fez ao contrário. Como é que ela transformou em 60? Aí agora, ao caso, o MMC entre 3, 4 e 5 é 60. Então, ela transformou através do MMC. Como que eu faço isto? Vamos lá. Eu vou fazer isto com outras frações. Peraí. Dá um time para a tia transformar isso aqui. Eu vou colocar aqui 5. Vamos pegar essa fração e colocar 4 sobre 10. Vamos ver qual fração. Bom, por enquanto eu vou deixar assim. Mas pensa aqui em cima, tá? Só aqui em cima, 14 quintos e 4 décimos. Como é que eu vou saber se essas duas frações são iguais? Os 10, como é que chega no 5 ou 5 chega no 10? Se eu simplificar... Não, aqui se eu simplificar eu chego, né? Não, vamos colocar outra aqui. Vamos colocar 8. Beleza, 8. Se você simplificar o 5, não tem jeito, 5 é primo. Se eu simplificar o 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, 2 e 4 não é igual a 5. Então, não tem como eu simplificar aqui. Como que eu vou fazer? Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o MMC, que nós aprendemos para trás, que é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é entre os números 4, eu vou fazer entre os números 4, não, perdão. Nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 5 e 8. Por que que você vai fazer entre esses dois números? Porque é o número que eu quero fazer com que sejam iguais. Eu quero que o 5 e o 8 seja igual. Por quê? Porque eu posso comparar. Eu estou querendo comparar. Então, você vai pôr o 5,8 e vai colocar os traços. Lembra? Fazer uma divisão com os números primos. Vai vir aqui e vai colocar aqui a reta. Ok. Pronto. Coloquei aqui a reta. Vou sair dividindo por números primos. Vou dividir pelo primeiro número primo, 2. Quando você divide o 5 pelo 2, não tem jeito. Então, você copia o 5. 8 dividido por 2, 4. Ok. Ainda consigo dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. O 5 continua não sendo dividido por 2. Então, deixa o 5. 4 dividido por 2, 2. Continuo no 2 até não poder mais. 2 de novo. 5 continua não podendo ser divisível por 2.
Ao invés de eu colocar algum traço, coloquei uma seta. Tudo bem, não dá nada. Ok. 2 dividido por 2, 1. Acabou. E 5 é número primo. Agora eu tenho 5 e 1. 5 é primo, eu vou colocar o número 5, porque ele divide por ele mesmo. Então, aqui dá 1. Aqui dá 1 e aqui dá 1, então acabou. Como é que fica o MMC? O MMC, entre os números 5 e 8, que eu estou procurando, vai ser a multiplicação dos números primos que eu saí dividindo. Então, 2 vezes 2 de novo, vezes 2 de novo, vezes 5. Olha esses números aqui, ó. 2, 2, 2, 5. 2, 2, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ó, vou colocar aqui menor. Ó, pra gente enxergar. 40. Então, 40 vai ser o meu MMC. Ok. Esse MMC agora, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nessa fração e vai substituir aqui em cima. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha o que eu fiz. Eu peguei essa fração lá em cima, 14 sobre 5, e a fração 4/8. Ok. Eu fiz o MMC dos denominadores, dos números que estão embaixo, que é o 5 e o 8. Aqui, o 5 e o 8. Fiz o MMC, multipliquei os números primos e encontrei o valor de 40. Esse valor 40 eu vou colocar, eu vou substituir no lugar do denominador. Olha lá o denominador. 5 e 8, eu coloquei 40, 40. Só que, será que eu vou colocar lá em cima o 14? Não. O 5 se tornou 40. Eu vou ter que pegar essa aqui e colocar lá em cima para a gente ficar comparando, tá? Que fica mais fácil. Ó. Beleza. Esse 5 eu substituí por 40. Esse 8 eu substituí por 40. Aqui em cima, será que eu posso pôr 14? Não. Se eu estou substituindo, eu peguei esse 5 para transformar por 40. O que eu fiz? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse 40, você vai dividir por 5. 40 dividido por 5 vai dar 8. Você pega esse 8 e multiplica por 14. Se você multiplicar por 14, vai dar 112. Vai dar 112. Nossa, como é que você chegou nesse 112? Olha só, você pegou 40, dividiu por 5, encontrou o 8. 8. Aí você pega o 8 e multiplica. 8, você vai multiplicar por o número que está lá em cima, o 14. Se você multiplicar, eu vou provar para você, porque eu fiz de cabeça, vai que eu errei. 14 vezes o 8, 112. Ô, cabeça boa, hein? 112. Por isso que deu 112. Tá lá em cima. Agora, você vai fazer o contrário. Você vai pegar a segunda fração. Você vai pegar e vai pegar o 40 dividir pelo denominador lá em cima, 8. Você vai encontrar o número 5. Esse 5 que você encontrou, você vai multiplicar pelo número que está lá em cima, que é o 4. E ao invés de 112, você vai encontrar o número 20. 5 vezes 4, 20. E você coloca 20 aqui. Pronto. Agora, preste atenção nessa fração que você fez agora, que você acabou de fazer. Multiplicando, dividindo MMC, você chegou em duas frações equivalentes da de cima. 14 quintos e 112 sobre 40 são equivalentes, são iguais. A fração 4/8 e 20/40 são iguais. Essas quatro frações são iguais. Beleza. Agora nós vamos ver qual é maior, o 112 sobre 40 avos ou 20 sobre 40 avos.
quando os denominadores são iguais, a maior fração é que apresenta o maior numerador. Então, eu vou deixar em vermelho a maior fração, que é 12 sobre 40, 112 sobre 40. Essa é a maior fração. Tia, quanta conta, mas olha que bacana. Você sabe fazer o MC porque nós já aprendemos. Você sabe, lembra dos números primos que você tem que multiplicar. Você coloca, substitui no denominador. Você divide e multiplica em cima para achar um novo numerador. E pronto, você já encontra. Tudo isso não é difícil, é só você lembrar. E como é que eu lembro? Praticando. E como é que eu vou praticar? Fazendo atividades. Primeira atividade aqui. Observe a figura abaixo e responda. Quantas partes foi dividido o inteiro? Põe a resposta aqui. Como é que eu vou responder, professora, sendo que eu não sei como é que eu vou fazer fração? Vou te ensinar agora. Eu vou te responder essa aqui para te ensinar. Quantas partes foi dividida? Aqui não tem fração. Então, você vai contar quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 vezes 3, 15. Respondi. Quantas... respondi, mas não pus aqui. B. Quantas partes representa... cada parte representa que fração de inteiro? Cada parte representa uma parte. Como é que você vai fazer a fração? Você vai pôr esse traço aqui e vai colocar quantas partes foi dividida. Viu como é que vai ficar a sua fração? Tia, não preciso pôr um debaixo do outro? Aqui no formulário, no computador, não. Basta colocar 1/15. Lá no seu caderno você põe 1 em cima, barrinha 15 embaixo, tá? É diferente, caderno com formulário é diferente. Foram coloridas quantas partes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca aqui, 7 partes, barra das 15 partes que foi dividida. Essa não, põe só 7 partes, né? Só 7 partes. A pergunta foi só quantas partes foram coloridas. Agora aqui embaixo. Que fração representa a parte colorida? 7 partes das 15 partes que foram divididas. Fração 7/15. 7/15. Beleza? Vou responder mais não. Letra E, letra F, você vai fazer, não vou responder não. Questão 2. Questão 3. Questão 4. Questão 5. Questão 6. Todas elas são de frações. Frações que você vai comparar. Frações que você vai ter que simplificar, tá? Então, eu não vou te explicar todas não, mas eu estou te dando a maior dica possível. Você vai ter que tornar-se frações. Procura a parte inteira, tá? Foi publicado o jornal Mineirão terá energia solar para a Copa de 2014. Instalação foi equipamento para aproveitar a energia solar. Mineiro, quantidade de energia suficiente para atender um total de 200 casas. Total. Falou total, essa 2.000 casas, ela vem no denominador. Se um bairro próximo ao Mineirão possui 5.500 casas, a fração que representa a relação entre o número de casas desse bairro que poderão ser abastecidas pela energia solar e o número de residências não atendidas é... Se ela possui total de casas 5.500, então, desculpa, 2.000 não é o denominador, 2.000 é o numerador. Então, vai ficar 2.000 embaixo 5.500. Mas ali na resposta não tem isso. Por que não tem isso? Porque você tem que simplificar. Para achar a resposta, simplifica a fração que você acha a fração aqui. 3. Ao lermos uma fração, devemos tomar diversos cuidados. A leitura do numerador é simples e a leitura do denominador segue diversas etapas. Como, por exemplo, podemos citar, olha essa fração, terços, oitavos, décimos e dozeavos. Beleza. Identifica a alternativa que a leitura não está correta. 5 sétimos está correta. Letra A não é. E assim você vai fazendo. Vou responder não.
A classe de equivalência de uma fração serve para destacar frações que representam a mesma porção de um inteiro, independente do valor do denominador, além de destacar a fração mais simplificada, ou seja, irredutível. Identifique a alternativa que traz a fração que ainda pode ser simplificada. A fração que ainda pode ser simplificada é a fração não irredutível. Como que eu vou saber? Eu vou pegar a letra A de novo. Ó, viu que está o traço? Não está a fração? Não tem problema, é a mesma coisa. 13 sobre 41. Aí você vai pegar lá no seu caderno. Você vai colocar aqui. Você vai colocar lá no seu caderno, ó. 13 sobre quanto? Esqueci, letra A? 13 sobre 41. 13 sobre 41. Aí você vai colocar lá. 41. Essa fração, você consegue dividir, por exemplo, por 2? Não. Nem em cima, nem embaixo. Você consegue dividir por 3? Não. Tia, 13 é primo. 13 é primo? Então, 13 você consegue dividir apenas por 13. Mais nenhum. Será que o 41 tem como dividir por 13? Não. Então, essa fração, essa é irredutível. Faz conta online. Essa é uma fração irredutível. Não consigo mais simplificar. Então, nessa questão aqui, a 13 sobre 41 é irredutível. Só que eu não quero isso. Eu quero uma fração que ainda pode ser simplificada. Então, a alternativa A, eu tenho certeza que não é. Será que é a B? Será que é a C? Será que é a D? Ou será que é a E? Tenta aí, depois você me responde. Nas construções prediais, número 5. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação de rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro. Diâmetro é que vai de um lado até o outro da figura. Muitas vezes medido em polegadas. Alguns desses tubos com medida de polegadas são os tubos 1 sobre 2, 3 oitavos, não, vamos falar direito, 1 meio, 3 oitavos e 5 quartos. Essas frações aqui, ó. 1 meio, 3 oitavos e 5 quartos. Colocando os valores dessa medida em ordem crescente, encontramos ordem crescente do menor para o maior. O que eu vou fazer aqui? M, M, C. De quais números? O 2, o 8 e o 4. Você pega esses três números, põe enfileiradinho, sai dividindo por números primos, achou o MMC, substitui no lugar do denominador, divide com o de baixo, multiplica com o de cima, acha o numerador, aí você vai saber quais as frações são irredutíveis. Ó, qual fração que é menor, perdão. Você vai descobrir qual fração que é menor, já estou misturando tudo. E a última questão, os alunos de uma das salas da quinta série de um colégio fizeram, juntamente com a proposta de história, uma excursão à cidade de Ouro Preto. Foi utilizado um ônibus com 48 lugares para os passageiros, dos quais 5 oitavos foram ocupados. Se 7 alunos faltarem à excursão, então nessa sala estudam. Presta atenção, como é que eu vou descobrir esses 5 oitavos? Esses 5 oitavos, eu tenho 5 partes das 8 partes que foi dividida. 8 partes divididas de quem? Da quantidade de lugares. Quais que é a quantidade de lugares? 48. Vou falar, você vai ouvir, você vai escrever e vai fazer. Presta atenção. Você pega esses 48 lugares, divide pelas 8 partes que você dividiu em 8 partes, então divide por 8. O resultado, você multiplica pelos 5. Achou no valor que você achou, ó, dividiu, resultado, divide, multiplica por 5. Esse resultado é a quantidade de lugares que foram ocupadas. Então, é a quantidade de alunos que eu tenho. Só que 7 alunos faltaram. Então, você pega esse resultado e aumenta 7. Ok? Aumenta 7. Aí, você vai ter quantidades aqui. Pronto. Acabou. Caro estudante, chegamos ao fim de mais um PET.
Eu espero que você tenha entendido os conceitos fundamentais, os conteúdos presentes nele. E lembre, você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Meninos, qualquer coisa, aula online, toda quarta-feira, às 9 horas. Bye, bye.